Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, nós estamos aqui para estudarmos um texto do irmão Fabrício Freitas, lembrando que ele é diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, ele é do Distrito Federal Brasília e hoje é a nossa sexta-feira com Cristo. Então, no dia de hoje, às sextas-feiras, a gente sempre foca naquilo que Jesus fez por nós, especificamente Jesus Cristo. Então, lógico, todo o manancial, todos os devocionais são voltados para a cruz de Cristo de alguma forma. Mesmo o Velho Testamento, né? Que de alguma forma revela Jesus. Mas às sextas-feiras nós especificamente lidamos com passagens que falam de Jesus, tá bom? Então, presta atenção, fica ligadinho, porque essa passagem, essa mensagem, esse devocional foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Bíblia, que é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua vida e para levar a salvação para aqueles que ainda não se decidiram ao lado de Jesus. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Bem, eu não escrevi o texto, vocês estão carecas de saber disso, né? Eu simplesmente vou ler e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Eu quero pedir que você compartilhe essa mensagem, porque é uma mensagem que pode trazer a salvação para muitas pessoas. Então eu passo a você a responsabilidade, a minha parte eu estou fazendo aqui, que é gravar o meu devocional, o que eu faria sozinha na minha casa. Eu estou gravando aqui, contando para vocês aquilo que eu entendi, aquilo que a gente pode refletir juntos. Então, não deixa de compartilhar essa mensagem, tá bom? Porque ela vai falar sobre a loucura da cruz. Isso é uma coisa maravilhosa. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque hoje é sexta-feira e obrigada por essa mensagem sobre a loucura da cruz. Obrigada, Senhor, porque o Senhor foi até o extremo para nos salvar. Sofreu e entregou a nós a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, que nós possamos compreender o teu grande amor e que nós possamos compartilhá-lo. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Meus irmãos, então o texto chama-se A Loucura da Cruz e o versículo escolhido é o 18, que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então leremos 1 Coríntios 1, de 18 a 25. E nesse texto o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai escrever ao pessoal lá de Coríntios, mostrando que a mensagem da cruz, a morte de Jesus, parecia absurda, cega, bimuda para muitas pessoas. Mas para os judeus era um escândalo, para os gregos, uma loucura. Mas para aqueles que acreditavam, os que creem, é o poder e a sabedoria de Deus, né? Qual que é a mensagem principal? Que o mundo busca sinais, sabedoria e força, mas Deus escolheu salvar por meio de algo aparentemente frágil e vergonhoso, a morte de Cristo. Então, a cruz, ela desafia a lógica humana. Assim, com o nosso entendimento, a gente não compreende. O que parece fraqueza é, na verdade, poder, e o que parece loucura é, na verdade, sabedoria eterna. Então, você vê como a sabedoria de Deus, ela é muito diferente da nossa. Então, para quem crê, a cruz não é derrota, mas vitória. Não é vergonha, mas redenção. Por quê? Porque a fé transforma a perspectiva de derrota. Como podemos aplicar isso diariamente na nossa vida? Bom, muitas vezes seguir Jesus significa abraçar o que o mundo considera loucura. Amar os inimigos, perdoar sem medida, servir de humildade, enfim. O povo não entende nada, né? Mas a cruz lembra a gente que o poder de Deus se manifesta na fraqueza humana.
É quando a gente reconhece as nossas limitações, experimentamos a força e a graça do nosso Deus. Moral da história: será que você tem buscado a lógica humana para entender Deus? Ou está disposto a abraçar a loucura da cruz como caminho de vida e salvação? Amém? Então vamos ler aqui. Ai, perdão, caiu aqui. Vamos ler 1 Coríntios 1, de 18 a 25. E diz assim, ó. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios, os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio de mensagem, que anunciamos, a qual é chamada louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem para os judeus é ofensa, e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Amém? Bom, então o texto A Loucura da Cruz vai falar que Cristo nunca foi uma mensagem fácil de aceitar. E muitas vezes, né, as pessoas falam: não concordo com você, não tem nada a ver isso que você está falando. Por quê? Porque para muitas pessoas continua sendo um escândalo. Pois como pode? Não faz sentido a salvação vir por meio da morte de um homem que foi condenado. Que foi condenado como entre ladrões ali. Contudo, para aqueles que, como eu, como você, reconhecem seu pecado e creem que Jesus Cristo morreu por nós, essa loucura é a maior demonstração de amor e de amor que pode ter existido. Não existe nada além disso. A lógica do mundo valoriza mérito, esforço, performance. Mas Deus escolheu um caminho de sacrifício. Jesus levou sobre si a nossa culpa, para que a gente fosse reconciliado com o Pai. Então, meu irmão, minha irmã, se você hoje está cansado de tentar vencer sozinho, tentando provar algo para Deus, para o mundo, para com isso, para, você não vai conseguir, você vai se cansar. Então faz o seguinte, olha para a cruz. Olha para a cruz de Jesus Cristo, olha o sacrifício que Ele fez por você. Nela, na cruz, a gente aprende que a gente não precisa merecer para ser amado. Basta crer. Basta você crer no sacrifício de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, se você quer entregar, se você deseja que a sua vida fique nas mãos do Senhor Jesus de agora para frente, ora comigo agora com fé e sinceridade. Arruma um cantinho aí, fecha seus olhinhos para se concentrar e ora comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que preciso do Senhor. Perdoa os meus pecados. Hoje eu não olho para a cruz e creio no seu amor. Hoje eu olho para a cruz e creio no seu amor por mim. Transforma-me, guia-me em meus passos e encha meu coração com a sua paz. Eu recebo como meu Senhor e Salvador. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, se você fez essa oração, eu sugiro que você procure aí uma igreja evangélica que esteja perto de você, que esteja investindo tempo em pregar a verdade. E chega lá e fala: olha, eu assisto um devocional lá todo dia com uma mulher lá e eu fiz uma oração de entrega, eu entreguei minha vida para Jesus. Você pode me ensinar como é que eu ando nos passos dele?
Pode me ensinar como é que eu leio a Bíblia, como eu oro, como eu faço as coisas que seriam as melhores para me tornar um cristão a cada dia melhor? E eu tenho certeza o pastor ou um irmão lá vai te ajudar, tá bom? O nosso manancial termina assim, ó. Quando a mente é renovada, toda a vida se transforma diante de Deus. Bem, então agora eu vou terminar. E vou deixar aqui meu abraço diário de urso. Ó. Lembrando que hoje é a nossa sexta-feira com Cristo. E nós que sabemos que a loucura da cruz foi a melhor coisa que Jesus poderia fazer para nós. É super fácil abraçar. Então abraça aí o seu irmão. Não deixa de falar da palavra da cruz, tá bom? Bom, eu termino também com o versículo que temos para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Termino agora com a frase de Augusto Nicodemos, o reverendo, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.